Eu quero falar sobre a linguagem de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: no que se refere, meus irmãos, no que se refere aos dons espirituais ou às coisas espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Que ele não desejava que os cristãos em Corinto, na igreja em Corinto, ignorassem, não soubessem o fluir do Espírito Santo, não soubessem sobre as coisas do Espírito. A palavra dom espiritual não está lá, a palavra dom não está lá, foi colocado no português, mas não está lá. O que está lá são as coisas espirituais. Meus irmãos, eu não quero que sejais ignorantes no que toca, no que se refere aos dons espirituais. Por quê? Porque você pode vir à igreja toda semana e o pastor te dá um peixe. Mas você pode vir à igreja toda semana e o pastor te dá uma vara de pescar, te dá um anzol, te dar algumas iscas e te ensinar a pescar. Eu não quero que você dependa de mim e nem de ninguém, só dependa do Espírito Santo. Você já tem ele dentro de você. E o que eu gostaria de ensinar, aliás, eu quero ensinar nessa série de mensagens, é como você, membro da Paz Castanhal, e você que me vê pelo YouTube, que você aprenda. Eu não sei muito, mas o pouco que eu sei eu quero compartilhar. Ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar. Eu quero compartilhar com você como você pode fluir nas coisas do Espírito Santo. Como você pode receber mais do Espírito Santo. Como eu falei, nesse lugar há um rio. Há um rio. Há anjos aqui. Um certo dia um pastor, não era eu, era outro pastor, estava pregando noutra igreja, e uma irmã disse para ele depois do culto, disse: pastor, enquanto o senhor orava, eu via anjos voando pelo prédio e entregando bênçãos para as pessoas, mas não era para nem todas as pessoas estavam recebendo, mas muitas pessoas estavam recebendo bênçãos desses anjos. Então deixe-me lhe dizer algo: você pode estar num lugar e haver o fluir de Deus e você não receber, porque nós precisamos aprender a receber as coisas de Deus, amém? Eu quero falar sobre a linguagem de Deus. É óbvio que a maneira principal que Deus fala é através da sua palavra, a maneira principal que Deus fala, mas eu quero separar um episódio exclusivo, só para falarmos sobre a palavra logos e a palavra rema, a palavra de Deus, como Deus fala no seu interior, como Ele fala através da palavra escrita, a palavra logos, e como Ele fala com você através da palavra rema, a palavra revelada. Mas isso eu quero deixar para um próximo episódio. Hoje eu quero falar sobre 3 formas, 3 maneiras que formam a linguagem de Deus, como Deus fala. Sabe, não existe nada mais importante na vida do cristão do que aprender a ouvir e a seguir a voz de Deus. Deuteronômio 28, versículo 1 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, então todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Qual é a chave, meus irmãos? Qual é a chave que abre a porta das bênçãos de Deus para a sua vida? Qual é a chave que destrava? O que desencadeia, ou seja, o que abre o cadeado do fluir da vida de Deus na sua vida? Ouvir a voz de Deus. Não há nenhuma voz como a voz de Deus. Não há nenhuma outra voz. Talvez agora mesmo na sua vida, muitas vozes estejam tentando calar a voz de Deus na sua vida. Talvez a voz da ira, talvez a voz do rancor, talvez a voz da inveja, talvez a voz da dúvida, talvez a voz da incredulidade, talvez a voz do desânimo. Mas hoje à noite deixe todas essas vozes de lado e abra o seu coração para a voz do Espírito Santo,
porque é uma promessa para todos nós que diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, então todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A palavra de Deus diz em livro de Números, capítulo 12, versículo 6, Números 12, 6, na tradução para tradutores. Obviamente que, como diz o nome dessa tradução, é uma tradução para tradutores da Bíblia. Ouça-me, diz o Senhor, quando um profeta está entre vocês, geralmente eu me revelo a ele, fazendo com que tenham visões, e falo com ele em sonhos. Diga visões, diga sonhos, diga a linguagem de Deus. Joel, livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, na João Ferreira de Almeida, diz assim: olha a palavra de Deus: e há de ser que depois derramarei o meu espírito, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Diga profecias, diga sonhos, diga visões, diga a linguagem de Deus. Como Deus fala com seus filhos, como Deus fala com suas filhas, é óbvio que Deus fala através da palavra. É óbvio que Deus fala através da palavra rema, mas também é óbvio que Deus fala através de sonhos, profecias e visões. Eu quero falar sobre essas três coisas. Três formas que Deus fala com você. E nós vamos entender um pouco mais as coisas do Espírito Santo. A primeira coisa que eu gostaria de falar da linguagem de Deus é profecias. Diga profecias. Deixe-me lhe dizer o que é profecia. Quem aqui já recebeu uma profecia? Muito bem. Eu acredito que muitos de nós já recebemos profecias e nem sabemos. Uma profecia, o que é profecia? Profetizar é falar antes aquilo que vai acontecer no futuro. Profecia tem a ver com o futuro. Profecia tem a ver com Deus mostrando através dos seus anjos, através do Espírito Santo, através de uma pregação de um pastor, através de um profeta, através de um de seus servos, que entrega uma profecia para você. Profecia tem a ver sempre com o futuro, com algo do que vai acontecer. Profecia é Deus falando para você qual é a vontade dele para o futuro, ou mostrando para você o que vai acontecer. 90% das palavras proféticas tem a ver com uma confirmação daquilo que Deus já está falando com você. Então você tem que saber que profecia não é para dar direção para a sua vida. 99% das palavras proféticas tem a ver com algo que Deus já esteja falando com você. Talvez algo que você já esteja buscando. Talvez você pode estar num culto como esse e você esteja buscando uma solução para o teu casamento. E de repente Deus usa um servo dele, ou até mesmo usa o Espírito Santo para no teu coração te dar uma palavra. Uma palavra profética pode ser dada pelo Espírito Santo, é óbvio. Ele é o Espírito da profecia. Todo profeta, ele se move no Espírito Santo. Então a palavra profética é uma confirmação daquilo que Deus quer para você, ou Deus mostrando o teu futuro. E Deus deseja que todos nós recebamos palavras proféticas. O apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo, ele diz: Timóteo, eu quero que você guerreie em oração, firmado, eu estou parafraseando, firmado nas profecias que você recebeu. Quem aqui recebeu profecias? Meu irmão, você precisa orar essas profecias,
Talvez você recebeu uma profecia que os seus negócios vão prosperar, que você vai ganhar muito dinheiro. Você precisa se agarrar nessa profecia. Ore e declare essa palavra profética todos os dias da sua vida, ou pelo menos o máximo que você puder. Talvez você recebeu uma palavra de Deus, de que toda a sua família vai ser salva. Já tem uma promessa de Deus aqui na palavra, nem precisa profecia para isso. Eu não sei, você recebeu uma palavra, então comece a agir de acordo com aquela palavra. Agora, quando nós falamos de profecias, de visões, de sonhos, é importante discernirmos o que é profecia e o que é profetada, o que é sonho e o que é pesadelo, o que é visão e o que é visagem. Há muitos cristãos que têm visagem e não visões. Eu quero te falar sobre o triângulo profético. Diga após mim, triângulo profético. Muitas pessoas nunca ouviram falar sobre o triângulo profético. Veja bem, queridos, todo o mover de Deus, a unção, o poder de Deus, a presença de Deus, o ministério de Deus, ninguém pode ser mais espiritual que Jesus. Ninguém pode ser mais espiritual que Jesus. Tudo que nós nos movemos, toda forma que nós nos movemos, tem que ser voltada pela palavra de Deus, tem que ser pautada, respaldado pela palavra de Deus. O mover de Deus, seja ele em qualquer lugar, tem que ser respaldado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o alicerce, a palavra de Deus é o prumo, a palavra de Deus é a bússola que nos norteia. Então a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, fala sobre o triângulo profético. Abra sua Bíblia lá, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. E você vai sublinhar esse texto, por gentileza, se você puder e quiser. E também você vai escrever ao lado dele a palavra triângulo, a frase triângulo profético. O que eu quero dizer com triângulo profético? Eu quero dizer a essência da profecia. Por que Deus dá profecias para alguém? Por que Deus levanta profetas? A Bíblia diz, não eu, a Bíblia diz, mas o que profetiza, mas a pessoa que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Eu quero ler esse texto na língua original, no Novo Testamento em grego. E a razão que eu vou ler esse texto na língua original, no grego koiné, do jeito que foi escrito pelo apóstolo Paulo, é porque nós vamos descobrir algumas coisas importantes aqui. 1 Coríntios 14, 3. A palavra em grego diz assim: Rode profeteuon anthropos lalei. Pois aquele que profetiza, aquele que está profetizando, está falando às pessoas, aos homens. O apóstolo Paulo está contrastando aqueles que falam com Deus, porque 1 Coríntios 14 está falando sobre o dom de línguas e o dom de profecias. E o apóstolo Paulo está contrastando o dom de línguas com o dom de profecias. E ele fala que, no versículo anterior, ele fala que quem fala em línguas não fala a homens. É óbvio que não fala a homens, porque se eu chegar aqui e for pregar e for falar em línguas, você não vai entender nada do que eu estou falando, a não ser que Deus te dê o dom de interpretação. E aí ele diz, mas o que profetiza está falando com homens. Para quê? 3 palavras, oikodomen. Oikodomen quer dizer edificação, construção. Diga construção. Qual é o primeiro ponto do triângulo profético? A profecia é, aquele que profecia fala a homens para edificação, para construção. Edificar é construir, é levantar, é erguer, é energizar. Para que Deus nos dá palavras proféticas? Uma palavra profética
pode chegar até você através de um pregador de um púlpito. Pode chegar até você através do seu pai, da sua mãe, do seu marido. Pode chegar até você por uma pessoa que você mal conheça. A palavra profética pode ser dada a você por um anjo, pode aparecer para você. A palavra profética pode chegar até você por meio do Espírito Santo, te dando uma palavra rema. E para quê? Para oikodomen, para te erguer, para te levantar. A palavra profética não é para derrubar pessoas. Um profeta não é alguém que derruba pessoas. Por exemplo, suponhamos que eu seja um profeta. Não é um dos dons que você tem que se conhecer, não é um dos dons que fluem em mim muito forte. Não é um dos 3 principais dons na minha vida. Mas isso não quer dizer que eu não possa profetizar e que eu não possa me mover no dom do Espírito. Perguntaram para Paul Young Cho, perguntaram para o pastor da maior igreja do mundo, perguntaram para ele: qual é o dom que você tem? Ele disse: eu tenho todos. Disseram: mas como você tem todos os dons? Ele disse: eu tenho o Espírito Santo. E a Bíblia diz que os dons são do Espírito. E se o Espírito Santo está em mim, quando eu preciso de um dom, o Espírito Santo me dá. Se eu estou numa situação que eu preciso da palavra de sabedoria, o Espírito Santo dentro de mim me dá a palavra de sabedoria. Quando eu preciso de uma palavra de conhecimento, o Espírito Santo que habita em mim me dá o dom da palavra do conhecimento. Quando eu preciso profetizar, o Espírito Santo dentro de mim, porque são os dons do Espírito, disse Show, já faleceu inclusive, foi um grande homem de Deus. Então ele disse: eu tenho todos os dons. Mas suponhamos que o Pedro, vou usar uma figura hipotética, imaginária, o Pedro esteja sentado aqui. E de repente eu pregando aqui, eu olho para o Pedro e eu tenho uma palavra de conhecimento. E eu vejo que o Pedro está profundamente envolvido em pornografia. Pedro, suponhamos que ele esteja sentado aí. Ele não está, para você que está acompanhando, não tem ninguém aqui, eu não estou usando ninguém como exemplo. Uma figura imaginária. Pedro. E aí na frente de todo mundo, eu recebi uma palavra profética. Mas o maior dom não é o dom de línguas, nem o dom de profecias. O maior dom está em 1 Coríntios capítulo 13, que é o amor. Esse é o maior dom de todos. O maior dom de todos. A Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Não adianta eu ser um homem do poder, se eu não for um homem de amor. O amor perdoa, o amor não guarda rancor. O amor é paciente, o amor tudo suporta, tudo crê, o amor jamais acaba. Então se eu digo assim para o Pedro: meu irmão, Deus está me mostrando na sua vida, pare de ver revista pornográfica e site pornográfico, porque senão assim diz o Senhor, tu morrerás. Eu estou levantando Pedro? Eu estou edificando Pedro? Não é esse o objetivo dos dons espirituais. Jamais um homem de Deus faria isso se ele é homem de Deus. Se ele for um homem de Deus, ele vai, a palavra, pois o que profetiza, fala a homens, para construir, para edificar, para levantar. Então ele chega, primeiro, se o Espírito Santo me mostrar sobre a vida de alguém, ele vai dizer: ore por ele, ore por ele. Não vai me mostrar para eu saber, o Espírito Santo não é fofoqueiro. Então depois do culto, talvez eu chame o Pedro e diga: irmão, venha cá. Quando eu estava pregando, falo isso só para ele. Diga: irmão, quero te falar uma coisa com muito amor e carinho. Enquanto eu estava pregando, Deus me mostrou que você, confirme para mim isso que eu vou te falar, que você está profundamente dentro da pornografia. Talvez ele comece a chorar, talvez ele, não sei o que vai ser a reação dele. Aí eu vou dizer: mas eu quero orar por você, porque o Espírito Santo me disse para orar por você, para você ser liberto, meu irmão. Muito pode a oração do justo, nós somos justos em Jesus, vamos orar e quebra isso. Aí sim, aí ele vai ser edificado. Quantos estão compreendendo? Aquele que fala ao homem, aquele que profetiza, fala a homens, está falando a homens, para oikodomen, que é edificar, paráclesin. O que é paráclesin? Para exortar.
Hoje em dia as pessoas usam a palavra exortar de uma maneira muito leve. É uma versão moderna. Exortar significa encorajar, animar. A palavra paráclesin é o mesmo nome em grego para parácletos, que alguns chamam de paracletos. É errado, tá? Tem um acento no A. Parácletos. Parácletos é a palavra para o Consolador, o Espírito Santo. Jesus, ele disse lá em João 16, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Parácletos, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar um advogado. Lá em 1 João, capítulo 2, a Bíblia diz assim, através do apóstolo João, filhinhos, não pequem, mas se alguém pecar, nós temos um Parácletos, nós temos um advogado, nós temos um consolador. Até a palavra advogado tem o mesmo sentido de parácletos. O que é parácletos? A palavra para quer dizer para perto, chamar para perto, trazer para perto, em grego. Kletos quer dizer chamado, aquele que foi chamado para perto. Advocatus, em latim, ad quer dizer se aproximar, estar com. Vocatus é chamado, chamado para perto, para quê? Para defender, para tomar a causa. Então, quando a Bíblia fala que aquele que profetiza fala a homens para construir, para edificar, para levantar, para paráclesin, para consolar, para confortar, para apoiar, para encorajar, para defender, para advogar a causa, para animar. Então, quando Deus usa seus servos, se você diz assim, pastor, eu tenho um chamado profético, esse é o teu chamado. Se você aqui acha que tem um chamado profético, o seu chamado é edificar as pessoas, edificar a igreja, construir, levantar, erguer, animar, exortar, encorajar, fortalecer. E a última palavra é paramithian. Paramithian é quase um sinônimo de paráclesin, em grego, que quer dizer confortar. Então, por que Deus nos dá profecias? Para nos consolar, para nos edificar, para nos levantar, para nos confortar, nos animar, encorajar, apoiar, ou também para nos consolar. Amém, queridos? Olha que lindo. Então aí você já consegue ver algumas coisas. Toda profecia que sai do triângulo profético precisa ser julgada. Ser julgada, não o profeta, a profecia. O que eu estou dizendo para você também? Quando você receber uma palavra profética, julgue essa palavra profética. Não receba tudo que falam sobre você, não. Você não precisa receber todas as palavras que falam sobre você. Você precisa usar um filtro. Agora, qual é o padrão da palavra profética? Estou ensinando a igreja como mover-se em Deus. Como se mover nas coisas espirituais. Para que você seja entendido nas coisas. Para que nós sejamos entendidos. Eu não sei tudo, meus irmãos. Eu sei pouco, eu estou aprendendo. Mas é pouco que eu sei, eu estou passando para você, tá bom? E aí você pode estudar e crescer muito mais que eu, glória a Deus, vou ficar muito feliz. Quando Deus quer falar com você, Ele envia o profeta dele até você. Esse é o padrão na Bíblia. Tem gente que é assim, ó. Tem cristão que é assim. Tem uma profetisa ali, canela de fogo. Tem uma profetisa ali, labareda. Bora lá, aí vai os crentes tudo para lá. Bora ver o que ela tem para nós. Aí vai lá ouvir a palavra da profetisa. Aí no outro dia, mas tem um pregador de fora ali. Ele é da unção. Bora ver o que Deus tem para falar para mim. Corre para lá para receber uma palavra profética. Gente, isso não está na Bíblia. Quando Deus, o padrão, eu vou te provar na Bíblia, não vou te dar minha opinião pessoal. Estou falando da Bíblia. Analise se o que eu estou falando aqui concorda com a Bíblia. Se concordar, estou te mostrando na Bíblia. O padrão na Bíblia
é que quando Deus quer falar com alguém, Ele envia o profeta até a casa da pessoa. Não foi o rei de Nínive que mandou chamar o profeta Jonas. Foi Deus que tinha uma mensagem para Nínive, e disse: Nínive, Jonas, dispõe-te, vai até Nínive e declara a palavra. Deus enviou Jonas a Nínive, não foi Nínive que convocou Jonas. Quando Deus quis falar com Davi, porque Davi estava em pecado, não foi Davi que correu para Natã dizendo: Natã, me dá uma palavra profética. Não, Deus enviou Natã ao palácio de Davi para entregar-lhe uma palavra. Não foi Eliseu que foi atrás de Elias e disse: Elias, me unge com óleo, Elias. Elias, me dá uma profecia, Elias. Elias, o que Deus está te revelando sobre a minha vida, Elias? Elias, eu ouvi falar que tu és um grande profeta. Coloca a mão na minha cabeça, ora. Fala comigo, me dá uma palavra de direção. Foi Deus que na caverna, no cicio, leia a Bíblia, lá na caverna, no cicio, Deus falou para Elias: vai e unge Eliseu. E quando Elias chegou, ele pegou a sua capa e jogou sobre Eliseu. Não foi a viúva de Sarepta que mandou chamar Elias. Foi Deus que disse: Elias, eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma palavra para você entregar para uma viúva. Pega as suas coisas, vai até uma cidadela chamada Sarepta, e lá você vai encontrar uma viúva, e lá você vai entregar uma palavra de conhecimento, e você vai operar um milagre na vida dela. Quando Deus quer falar com você, Ele, não você, Ele envia um profeta na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Nem que Ele tenha que atravessar o mundo inteiro, Ele vai enviar alguém para falar contigo. Se não tiver nenhum crente na cidade, Ele envia um anjo, como Ele enviou o anjo para falar com Cornélio. Você não precisa ficar correndo todo dia numa igreja, todo dia num lugar, procurando uma palavra profética. Não é assim, meus queridos. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. Não foi Saul que ligou para Samuel e disse: Samuel, venha ungir-me. Venha ungir-me rei. Não. Foi Deus que falou com Samuel e disse: você vai ungir Saul como rei. Deus tinha uma palavra para Saul. Então Deus enviou Samuel a Saul, não Saul a Samuel. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Estou te mostrando na Bíblia. Não estou falando de experiência, não estou falando do que eu aprendi na prática. A prática é importante, mas a Bíblia é mais importante que a prática. A Bíblia é mais importante do que o conhecimento empírico. Não foi Jessé que mandou chamar Samuel: ô Samuel, venha ungir um dos meus filhos rei. Eu vou colocar meus filhos aqui diante de você, e você libera uma palavra profética sobre eles. Não. Foi Deus que disse: olha, você vai para a casa de Jessé, e lá você vai ungir o novo rei de Israel. Quando Deus quer falar com você, Ele envia o homem de Deus, a mulher de Deus, ou até mesmo o anjo de Deus, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Fique tranquilo, quando Deus tem uma palavra para você, ela vai chegar até você. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: fique tranquilo. Se Deus tiver uma palavra para você, ela vai chegar até você. Nem que seja por um anjo. Nem que seja por um anjo. Meus irmãos, eu não ando correndo. Vai ter um homem do mover, ele corre para lá. Vai ter outro para cá, corre para ali. Vai ter outro, corre para ali. Nós temos que ter foco. Isso foi profecia.
Profecia é falar sobre o que vai acontecer no futuro. Profecia é uma confirmação. Profecia, o ministério profético é um ministério com um triângulo profético, que vive, que flui no triângulo profético, para levantar. O profeta é alguém que edifica. O profeta é alguém que anima, exorta, anima. Alguém que consola. O profeta não é alguém que dá paulada no povo, que fala mal do povo. Não é assim. Profeta do caos, profeta da desgraça. Profeta que faz a pessoa sair arrebentada. Não, para cima. Segunda coisa, sonhos. Olha o que diz o texto, em Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Sonhos. Pode ser um sonho profético? Pode ser um sonho profético. Você pode ter um sonho e esse sonho ser um sonho profético. A primeira coisa que eu quero falar sobre sonhos é que nem todo sonho tem um significado profético ou espiritual. Talvez você tenha tomado muito açaí com camarão ou feijoada, ou comido picanha o dia todo, e você vai dormir impressionado com isso, estômago pesado, e você vai sonhar umas coisas, e você vai querer achar uma interpretação. Não é assim que funciona. Deixa-me te falar algo sobre sonhos. Sonhos de Deus. Pastor, como é que eu sei que eu tive um sonho, e esse sonho tem uma conotação, tem tem algo espiritual nesse sonho? Como é que eu vou saber? Vou te explicar. O pouco que eu sei, você pode estudar depois, mas eu vou te dar o básico, feijão com arroz. Quando Deus dá um sonho para um filho dele, preste atenção, não prejulgue a coisa, ouça até o final, para você entender. Quando Deus dá um sonho para um filho seu, para um servo seu, Ele também dá a sua interpretação. Para todas as pessoas que Deus deu um sonho na Bíblia, pelo menos as que eu li, se você achar alguém, que era servo de Deus, estamos falando de servo de Deus. Para todas as pessoas que eram servos de Deus, que serviam a Deus, que eram tementes a Deus e que tiveram sonhos, Deus deu para essas pessoas também a interpretação. Vou te dar um exemplo. Quando José no Egito, que ele nunca foi José do Egito, ele sempre foi José no Egito. Quando José no Egito teve sonhos, não somente Deus deu a interpretação desses sonhos para ele, como deu também para o seu pai. José chegou para os seus pais, para os seus irmãos, ele contou o segundo sonho. E ele disse assim: eu sonhei esta noite, vou parafraseá-lo, eu sonhei esta noite que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Ouvindo isso, Jacó, que também era profeta, Jacó ouviu isso e ele entendeu que esse sonho era de Deus. Qual foi a resposta de Jacó? José, o que você quer dizer com esse sonho? Que eu, o sol, a sua mãe, a lua, e os seus 11 irmãos, as 11 estrelas, vão se curvar diante de você? Jacó entendeu o sonho. Quando Deus dá um sonho a um servo, com ênfase na palavra servo dele, ele também dá a sua interpretação. Deus falava através de sonhos com José. Deus também falava através de sonhos com José, pai de Jesus. Assim que Jesus nasceu, depois de alguns dias, alguns meses, Deus, um anjo apareceu em sonho, diz a Bíblia, para José. E ele, nesse sonho, fazia todo sentido. No sonho o anjo dava uma ordem para José, dizendo: pega o menino e a sua mãe e vão para o Egito, porque vão tentar matá-lo. Deus não deu um sonho para José e ele teve que ficar procurando: quem é que vai interpretar esse sonho para mim? Não. Deus deu o sonho, Deus deu a interpretação. Até mesmo a esposa de Pilatos, eu acredito que ela era uma mulher que estava aberta ao Evangelho, porque Deus deu um sonho para ela,
e juntamente com o sonho também deu a interpretação. Você não vai ver nos outros casos. Nos outros casos, porque José, pai de Jesus, era um servo de Deus. José no Egito era um servo de Deus. Mas a esposa de Pilatos não era uma serva de Deus, ao que tudo indica. Mas Deus, eu acredito que ela estava com o coração aberto. Enquanto Pilatos, isso está na Bíblia, tá? Enquanto Pilatos estava julgando Jesus, a esposa de Pilatos manda um recado para ele, dizendo assim, vou parafraseá-la. Ela mandou um recado assim: não se envolva com esse justo, porque esta noite eu tive um sonho. Olha, sonho, a maneira que Deus fala. Essa noite eu tive um sonho, e nesse sonho eu sofria muito por causa desse justo. Deus deu o sonho e a interpretação. Eu sei o que você deve estar pensando. Você deve estar pensando, pastor, mas o Senhor esqueceu de Faraó, né? Faraó teve sonho, mas Deus não deu revelação para ele. E quem disse o que eu disse no início? Que para todos os servos de Deus, para todos os seus servos, Deus dá sonho e a revelação do sonho. Mas Faraó não era servo de Deus, onde é que você viu isso? Faraó não era servo de Deus. Deus deu o sonho para Faraó, mas não deu a interpretação. Mas Faraó era crente, sim ou não? Faraó não era crente. Faraó era temente a Deus? Aí você pergunta assim para mim: pastor, por que Deus não deu a interpretação para Faraó? Eu ouso, é uma opinião pessoal, é o que eu acho, faz todo sentido com a Bíblia, mas o que é Bíblia, o que é opinião, é a minha opinião. A Bíblia não diz isso, que foi por causa disso. Mas o que eu creio, você pode crer diferente. Deus deu o sonho para Faraó, mas não deu a interpretação, porque ele queria levantar José. Somente José tinha a interpretação do sonho de Faraó. Ninguém no Egito conseguiu decifrar o sonho, apenas um jovem chamado José. Deus queria levantar José como primeiro ministro da maior potência. Olha o que Deus pode fazer. Olha o que Deus faz quando Ele quer te levantar. Oh, meu irmão, quando Deus quer te levantar, você não precisa lutar para se levantar. Quando Deus quer te honrar, Ele te levanta. Ele te levanta. E o copeiro, pastor? O copeiro e o padeiro, que estavam na prisão com José, também não eram servos de Deus. Deus deu sonhos, mas não deu a revelação. Por quê? Eu acredito que pelo mesmo motivo. Deus queria impressionar o copeiro, porque foi o copeiro, lembrem-se, foi o copeiro que disse para Faraó, quando Faraó não conseguiu ninguém para interpretar seus sonhos, o copeiro disse para Faraó: Faraó, na prisão eu conheci um jovem hebreu, ele interpretou meu sonho. Era isso que Deus queria. Deus queria criar um link, uma conexão, uma ponte. Então ele deu o sonho para o copeiro, mas não deu a interpretação, porque a interpretação estava com um servo de Deus. E Nabucodonosor? Também Deus deu sonho a Nabucodonosor de uma estátua. Nós pregamos aqui uma estátua, os 4 reinos. Deus deu a interpretação para Nabucodonosor? Não, porque Nabucodonosor não era servo dele. Mas por que Deus não deu? Porque Deus queria promover Daniel. Ninguém no reino conseguiu interpretar o sonho, somente uma pessoa, um servo de Deus. Oh, meu irmão, dentro de você existe um tesouro, uma palavra, algo especial, a glória de Deus, que vai resplandecer sobre a vida de muitos. Muitos, não poucos, muitos vão ser impactados pela palavra que está na sua boca, pela presença que está dentro de você, pela presença do tesouro do Espírito Santo dentro de você. E Belsazar, ele teve uma visão, já emendando, né? Ele teve uma visão de uma mão escrevendo algo na parede. Ele não conseguiu entender ninguém. Deus deu a visão, mas não deu a interpretação. Por quê? Belsazar, filho de Nabucodonosor, não era um servo de Deus. Quantos aqui são servos de Deus?
o padrão na minha Bíblia, o padrão na sua Bíblia, é que quando Deus dá um sonho para um servo de Deus, Ele também dá a interpretação. Como é que eu sei, pastor, se o sonho que eu tive é de Deus? Quando você tem um sonho, e esse sonho tem um cunho espiritual, tem algo espiritual nele, você vai acordar, ou você já vai acordar com Deus falando para você a interpretação. E se Ele não fizer isso, e você quiser saber se é de Deus, ore para Deus dar uma interpretação para você. Não, agora há crentes que sonham. Terceira coisa, visões. Voltando para o texto. Joel 2,28 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Pastor, qual é a diferença de visão para sonho? Sonho você tem enquanto você dorme. Visões você tem enquanto você está acordado. Diferente. Você tem sonhos quando você está dormindo. Você tem visões enquanto você está acordado. Como saber se um sonho é de Deus? Você acorda, talvez você teve um sonho tão bonito. Você já sabe que é de Deus, né? Você já teve um sonho tão bonito. Você sonhou, sei lá, que você estava flutuando, que você estava nadando num rio tão puro, tão limpo, porque tem gente que só sonha besteira, só sonha com cobra, com inferno, só sonha com fogo, e é desgraça. Meu irmão, só pode ser um demônio isso. Isso não é normal, você só sonhar com desgraça. Não, ore para Deus, quebre isso, meu irmão, na sua vida. Em nome de Jesus, está quebrado isso na sua vida. Se tem alguém aqui assim, está quebrado em nome de Jesus. Então, você sonhou e você acordou impressionado com aquele... Quando o sonho é de Deus, você acorda impressionado com aquele sonho. E você já acorda normalmente com Deus falando com você, revelando para você segredos divinos. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Sonho você tem enquanto você está dormindo. Visões você tem enquanto você está acordado. Joel 2,28 na Bíblia do inglês fácil, é uma versão em inglês, diz assim: depois disso, derramarei meu Espírito Santo sobre todas as pessoas. Seus filhos e filhas profetizarão, seus velhos sonharão, e seus jovens verão imagens em suas mentes. Há dois tipos de visões. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu acho que muitos aqui já tiveram visões, já tiveram sonhos de Deus, já receberam palavras proféticas, mas você nem sabia disso. Você pode ter uma visão com o olho fechado ou com o olho aberto. Por exemplo, um dia eu estava pregando aqui, faz muito tempo, e uma irmã disse: eu sei que tem um anjo aqui, em algum lugar aqui, talvez dois, pelo menos um, o meu anjo da guarda. Pastor, o senhor é católico? Coisa é essa de anjo da guarda? Sim, todos nós temos um anjo da guarda, irmãos. Está na Bíblia, tá? Temos um anjo que nos acompanha, talvez até mais. O meu deve ser bem grande, o seu também. O seu anjo está aí com você. Mas não é para você orar para o seu anjo, não é para você fazer voto com o anjo. Não, é para adorar a Deus. Adora a Deus. O anjo veio para te proteger. O anjo veio para te ajudar. É um servo de Deus para você. E a irmã disse: pastor, enquanto o senhor estava pregando, eu vi um anjo bem grande atrás do senhor. Essa irmã viu enquanto eu estava pregando. Impressionante isso. Eu não vi o anjo, mas ela viu. Não sei se alguém vai ver um anjo. Eu sei que tem anjos aqui. Eu não consigo vê-los, mas eu sei que há anjos aqui. Deixa eu me lhe dizer algo. Para nós recebermos algo de Deus, nós temos que ter uma expectativa de receber algo de Deus. Você tem que discernir o ambiente. O que é discernir o ambiente? É você entrar na igreja. Muitas vezes a pessoa entra na hora do louvor e não discerne a presença de Deus. Não discerne. Ela entra de qualquer maneira, ela senta, ela parece que entrou no supermercado.
Não estou dizendo você, estou dizendo que algumas pessoas. Mas quando alguém discerne o mover de Deus, a pessoa entra e ela presta atenção. Quando eu entro numa igreja, quando eu estou em uma igreja ou em uma célula, eu procuro discernir. O Espírito Santo está movendo aqui. O que o Espírito Santo está querendo fazer aqui? Onde o vento está soprando? Eu não posso soprar o vento, mas eu não posso criar um mover. Nenhum homem pode criar uma onda do Espírito Santo, mas ele pode entrar na onda do mover do Espírito Santo. Lá na tua célula, no louvor, aqui na igreja, no louvor, você pode receber uma cura sobrenatural. Não espere um homem tocar em você. Nós não temos ministradores suficientes para ministrar sobre cada pessoa. Nós somos limitados, mas ele não. O Espírito Santo não é limitado. Ele é ilimitado. Isaías teve uma visão. Ele diz em Isaías 6:1: durante o ano em que o rei Uzias morreu, o Senhor me mostrou uma visão. Nela vi o Senhor sentado em um trono acima de todos. Ele estava vestido um manto muito longo que cobria o chão do templo. Paulo teve uma visão. Paulo ele tentou ir para uma cidade, não deu certo. O Espírito Santo, não foi o diabo, foi o Espírito Santo que impediu. Há negócios, meus irmãos. Deixa-me lhe dizer, está em Atos capítulo 16. Leia Atos capítulo 16. Paulo estava tentando fazer a obra de Deus, ele decidiu ir para uma cidade, Deus fechou a porta. A Bíblia diz que foi o Espírito de Deus, não foi o diabo, foi Deus. Deus não permitiu Paulo ir para aquela cidade. Ele tentou ir para outra, Deus não permitiu. Deixa-me lhe dizer algo. Há negócios que você está tentando fazer e que estão travados, e você está orando, e você está amarrando, pensando que é o diabo. Não é o diabo, é Deus. Deus que está fechando essa porta. Não é o diabo não. Você pensa que é o diabo, mas é Deus, porque não é da vontade dele. Então Paulo vai dormir. Aliás, Paulo nem foi dormir, era noite. Talvez ele estava se preparando para dormir. Atos capítulo 16, versículos 9 a 12, diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio, um varão grego, estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então olha só, Paulo, talvez ele está pensativo, talvez Paulo estivesse pensativo. Puxa, por que Deus, estou querendo fazer essa obra e o Senhor fica me impedindo? Como é que é isso, Deus? E de repente ele tem uma visão. É um homem grego, um homem macedônio em pé, e esse homem começa a falar com ele. E ele começa a dizer: Paulo, venha nos ajudar. Quando Deus dá a visão, ele dá também a interpretação. Vamos continuar lendo o texto. Assim que teve a visão, imediatamente, diz a Bíblia, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos já havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Paulo discerniu: não é Deus, Deus também. Deus me mostrou porque é isso. Deus deu uma visão a Daniel. Daniel estava margens do rio, nessa visão, ele estava na margem do rio e ele viu um bode e um carneiro. E ele não entendeu, mas quando Deus dá uma visão para o seu servo, ele dá também a interpretação. Daniel capítulo 8, acho que é 8 ou 9, acho que é 8, Daniel 8. O que acontece? Deus vai mostrar dois reinos, um vai conquistar o outro. Deus dá a interpretação da visão. João teve uma visão. Quando Deus dá uma visão a seu servo, ele também dá a sua interpretação. Livro de Apocalipse, capítulo 1, João está na ilha de Patmos, ele ouve uma voz tão grande atrás dele, como uma voz de trovão, uma voz de muitas águas. Ele se vira para ver quem está falando com ele. Ele vê um ser como filho de um homem, e ele anda em meio a 7 candelabros de ouro. E aí Jesus diz para ele, João, o mistério dos 7 candelabros de ouro é o seguinte: os 7 candelabros são as 7 igrejas. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando Deus te dá uma visão, Ele dá também a sua interpretação. Diga para a pessoa que está ao seu lado: pare de correr atrás de visões, de profecias e de sonhos. Diga para ela: quando Deus quer falar com você, Ele envia um anjo, o seu servo,
ou o Espírito Santo para falar com você. Deus deu uma visão para Jeremias. E aí vai, gente. Agora, qual é a regra de ouro para a gente finalizar? A regra de ouro é que Deus, presta atenção, Deus nunca vai nos dar uma visão, profecia ou sonho que vá contra a sua palavra escrita. Deus nunca vai te dar um sonho, uma palavra, uma visão ou um sonho que seja contra a palavra escrita.